Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para trazer mais comentaristas aí falando da classificação do Palmeiras. Se é o primeiro vídeo que você assiste aqui, pessoal, desde ontem eu estou postando vídeos aqui com vários comentaristas diferentes. Pode ver aí as thumbs, as capas, vários comentaristas diferentes aí, a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a classificação do Palmeiras. E dessa vez vamos trazer aí o Ulisses Costa, Fernandinho, Sormani. Sormani elogiou muito o Gustavo Gomes, disse que é gigante o Gustavo Gomes, palavras aí de Sormani, e tem outros comentaristas que eu vou trazer também. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras aqui no Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu volto falando mais aí do Verdão. Gente, é o seguinte, eu vi o Luiz Pereira jogar. Na minha opinião, foi o maior zagueiro brasileiro que eu vi em atividade. Eu não vi o Mauro Ramos de Oliveira jogar, que foi campeão com a seleção brasileira em 62, jogou no São Paulo e jogou no Santos. Não vi. Mas os que eu vi, para mim, o Luiz Pereira foi o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Ele é o maior zagueiro da história do Palmeiras? Para mim é. Mas aí eu fico vendo o Gustavo Gomes jogar e o que ele tem feito pelo Palmeiras e eu começo a pensar, será que o Gustavo Gomes não está na mesma prateleira do Luiz Pereira? Tudo bem, no Palmeiras ideal de todos os tempos, a dupla seria Luiz Pereira, na minha opinião, Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Mas com o Luiz Pereira acima. Mas depois do que eu tenho visto do Gustavo Gomes, gente, eu começo a achar que ele está na mesma prateleira do Luiz Pereira, se não tiver uma prateleira acima. Ele fez o gol da vitória do Palmeiras na noite desta quarta-feira contra o Cerro, lá em Assunção, quando muito palmeirense achava que isso não seria possível. 41 no primeiro tempo, o Arias bate o escanteio, o Gustavo Gomes, pum, de coco, foi lá, fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Torna-se o primeiro jogador na história da Libertadores a fazer gols em 9 edições seguidas da competição. Olha os títulos do Gustavo Gomes. 2 Libertadores, 3 brasileiros, 5 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. Muito mais títulos do que o Luiz Pereira, que ganhou 3 campeonatos brasileiros, 2 paulistas. É bem verdade que ele sai do Palmeiras e vai jogar na Espanha no Atlético de Madrid. Não deu para ele completar uma carreira, ser tão longevo na história do Palmeiras como é o Gustavo Gomes. Mas de qualquer maneira, gente, o Gustavo Gomes é gigante, gigante. É, sem dúvida alguma, na minha opinião, torna a dizer o maior zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Não tem nenhum zagueiro para mim melhor do que ele. Nenhum. E torna a dizer para vocês, no Palmeiras de todos os tempos que eu vi jogar, a minha dupla diária é Luiz Pereira e esse gigante Gustavo Gomes. Muito bem, gente. Transmiti o jogo do Palmeiras diante da equipe do Cerro e Palmeiras, e o Palmeiras consegue uma classificação maravilhosa. E é simples explicar o porquê, o motivo, porque o Palmeiras era superior ao time do Cerro, não jogou bem, tomou um gol bobo, uma bobeira na arena do Palmeiras. E o Gomes é o herói desse time, indiscutível, como defensor, como atacante, ele é completo, é um zagueiro assim de encher os olhos, de muita qualidade. E o Gomes conseguiu fazer o gol na cobrança de escanteio do Arias, 1-0, você já viu aí. E eu vou dizer para você uma coisa, o Palmeiras vem forte, a tendência é crescer, melhorar. Não é possível que o Palmeiras continue jogando mal, como vem jogando, como vinha atuando, e a gente sabe disso. Eu fui um dos críticos, desse time do Palmeiras. O Abel insistiu novamente com os 3 zagueiros, deu sorte na bola parada, porque as coisas não aconteciam no escanteio. Então o Abel tem que rever algumas coisas, mas o mais importante é que o Palmeiras conseguiu se classificar às quartas de final. Verdão nas quartas de final da Libertadores da América. Gomes, o herói do Palmeiras, o zagueiro artilheiro do Palmeiras, que mais fez gols com a camisa do Palmeiras na história. 1 Palmeiras, 0 para a equipe do Cerro no Paraguai. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. Cabos elétricos Sil, Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você sabe, pode confiar. E veículos blindados é Kart, a grife da blindagem. Nessa eu confio. Valeu, gente!
Gustavo Gomes livrou a cara do Palmeiras mais uma vez. Pois é, o capitão fez o gol da vitória lá no Paraguai contra o Cerro Porteño por 1-0, primeiro jogo aqui em São Paulo. 1-1, a torcida preocupada, assustada com o que aconteceu, mas o Palmeiras ganhou pela contagem mínima, mas conseguiu a vitória e garante aí mais uma vez uma participação nas quartas de final de uma Libertadores da América. Mas a pergunta que fica para o torcedor, e o que o torcedor faz também para outro torcedor: e aí, esse time está convencendo? O Palmeiras melhorou? O Palmeiras soube vencer, o Palmeiras soube sofrer, soube conquistar a vitória agora na casa do adversário. Mas está jogando melhor, está jogando para ser campeão? O que você acha? O Palmeiras está com pinta de campeão mais uma vez? Ou ainda o Abel não encontrou o caminho nessa nova formação do Palmeiras? Porque o torcedor está insatisfeito com a maneira que o Palmeiras está jogando. Mas o que vale é a classificação, é a vitória. Mas tem muita gente que não se satisfaz apenas com isso. Vamos ver. Palmeiras classificado para as quartas de final da Copa Libertadores ao modo Palmeiras e com o melhor estilo Gustavo Gomes, ídolo que recentemente completou 8 anos de Palmeiras, campeoníssimo de tudo. Contestemos o desempenho, né, o quão, assim, pouquíssimo vistoso é o futebol do Palmeiras, mas ele é eficiente em alguns aspectos e principalmente na bola parada. Através dela, Gustavo Gomes já tinha marcado no fim de semana e marcou de novo. Gol de um Palmeiras que suportou essa nuvem, né, esse tempo nebuloso que chegou nos últimos jogos. Mau desempenho, empate sofrido no finalzinho para a equipe do Cerro Porteño. O jogo era no Paraguai, é pressão, vinha de derrota para o Fluminense. O time paraguaio até chegou, mas o Carlos Miguel, que garantiu, vamos classificar na volta, fez uma defesa importante no fim. O Cerro Porteño, eu diria que tá de parabéns pela boa Libertadores que fez, tá? Fez frente com um dos maiores campeões das Américas. E o Palmeiras tá classificado para a próxima fase. Aguarda o vencedor, o classificado da partida entre LDU e Mirassol. Podemos ter um confronto brasileiro, paulista, ou então uma repetição do confronto que tivemos na semifinal no ano passado. Palmeiras classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América com o brilho de Gustavo Gomes. Além de marcar o gol da classificação do Verdão, ele quebrou mais um recorde na história da principal competição de clubes do continente sul-americano. Agora, Gustavo Gomes é o único atleta a marcar em 9 edições consecutivas de Libertadores. Lembrando que ele já era o zagueiro com mais gols na história do torneio e chegou agora a 15 gols marcados na Libertadores, todos eles vestindo a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que neste jogo contra o Cerro Porteño começou mal, é verdade, não estava conseguindo criar grandes oportunidades, mas com um gol marcado pelo Gustavo Gomes, o Palmeiras teve um segundo tempo tranquilo, onde o Cerro Porteño não criou praticamente nada, a não ser a finalização já nos acréscimos do segundo tempo, onde o Piquerez falha, a bola sobra para o Verratti e o Carlos Miguel aparecendo muito bem. Por sinal, boa partida do Carlos Miguel, mas o Palmeiras ainda tem ajustes para serem feitos ao longo da temporada. O Murilo oscilou muito no primeiro tempo, depois fez uma boa partida. Gustavo Gomes e Barbosa foram muito bem o jogo todo. Bom jogo do Alan, o Piquerez de novo muito abaixo daquilo que o Piquerez pode render com a camisa do Palmeiras. Marlon Freitas dando muita dinâmica no meio de campo, o Evangelista abaixo, errando muitos passes. No primeiro tempo, o Evangelista teve a oportunidade de dar 2 contragolpes para o Palmeiras e errou passes importantes. Um deles seria um contra-ataque de 3-2 para o Palmeiras, ele errou esse passe que tinha John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque juntos para atacar o Cerro Porteño. Por falar dos 3 atacantes, jogo de muita briga, mas pouca inspiração do Vitor Roque, mas foi importante para segurar a defesa do Cerro Porteño, para evitar que o Cerro Porteño subisse a sua linha para começar a atacar o time do Palmeiras. O Flaco fez um jogo mediano e o John Arias fez uma boa partida contra a equipe do Cerro Porteño. Vitória importante para tirar o peso dos 4 jogos seguidos sem vencer, para dar um novo ânimo na temporada e tentar embalar. Agora tem o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, semana que vem já tem o Santos pela Copa do Brasil, então o Palmeiras
vai aí tirando um peso das costas, se classificando na Libertadores para retomar também nas outras competições. E agora aguarda o jogo desta quinta-feira entre LDU e Mirassol. Quem se classificar dessa partida pega o Palmeiras. Lembrando que o primeiro jogo, o Verdão será o mandante. Só que já temos um problema. O Palmeiras vai precisar jogar no dia 10 de setembro, uma quinta-feira, porque no dia 8, terça-feira, tem show do Maroon 5 no Nubank Park. E para o Palmeiras poder jogar em casa, teria que jogar no dia 10, na quinta-feira, ou ter uma grande operação de desmontagem do palco ainda no dia 9 para poder jogar em casa. Mas para não ter nenhum problema, jogaria no dia 10 em casa, então tem que torcer para a Conmebol dar essa moral para o Verdão. O segundo jogo já está confirmado, independentemente se for Mirassol ou LDU, o Palmeiras joga fora de casa. O histórico zagueiro Gustavo Gomes segue sendo gigantesco com a camisa do Palmeiras. Marcou o gol no Paraguai, na sua terra natal, que deu a classificação para o Verdão. Mas olha só que interessante, o Gomes marcou seu 15º gol na história da Copa Libertadores. É o maior zagueiro artilheiro da história da competição. Também é o do Palmeiras, tem vários recordes no Brasil, mas internacionalmente tem um outro feito impressionante. O Gomes é o único jogador na história a marcar em 9 edições consecutivas de Copa Libertadores. Desde 2018 está jogando e marcando com a camisa do Palmeiras. Impressionante o que faz Gustavo Gomes, e ainda com muita qualidade o capitão do Palmeiras subiu sozinho para cabecear e fazer um gol fundamental. Na casa de um do antigo rival, não é? O Cerro Porteño. O Gomes começou no Libertad no Paraguai e consegue garantir a classificação do Palmeiras, que aguarda LDU ou Mirassol nas quartas de final. O Palmeiras fez o que precisava fazer, vencer e classificar, porque, de fato, evoluir do ponto de vista de futebol ainda não conseguiu. O próprio Flaco Lopes admitiu na entrevista logo após o jogo que há dias em que as coisas não saem bem como se planeja, mas tem que ganhar. O Gustavo Gomes disse, quando não dá na técnica, dá na raça. O fato é que o Palmeiras conseguiu aproveitar a oportunidade que teve na bola parada e conseguiu impedir que o Cerro fosse perigoso e aproveitasse as poucas oportunidades que teve. Nenhuma grande chance, mas quando aconteceu, o Carlos Miguel estava bem para se posicionar e conseguir fazer a defesa. O Palmeiras ainda não saiu da má fase, mas se o problema era confiança, ela pode ter começado a voltar com essa classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Palmeiras vence o Cerro Porteño por 1-0 em Assunção, no Paraguai, e está nas quartas de final da Copa Libertadores. O gol da vitória alviverde foi marcado por Gustavo Gomes, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio de John Arias. Gol esse que fez o capitão, o xerife paraguaio palmeirense, atingir um feito inédito. O primeiro jogador na história da Libertadores a balançar as redes em 9 edições consecutivas do torneio. Mais uma vez, não foi um jogo brilhante do time comandado pelo técnico Abel Ferreira, mas que também não foi muito ameaçado pelo Cerro Porteño. Soube segurar a vantagem no segundo tempo, contou com uma grande defesa do Carlos Miguel já nos minutos finais para vencer por 1-0, 2-1 agora no placar agregado e classificação carimbada. Pela 14ª vez, as quartas de final da Libertadores, agora de maneira isolada, o clube brasileiro que mais vezes chegou a essa fase da competição. O time de Abel Ferreira agora aguarda o adversário, que sairá do confronto desta quinta-feira entre LDU do Equador e Mirassol. Após o empate em 1-1 no jogo de ida no interior de São Paulo, as duas equipes voltam a campo nesta quinta na altitude de Quito, e quem passar então pega o Palmeiras na próxima fase, nos jogos que estão marcados para as semanas dos dias 8 e 15 de setembro. Independentemente de quem avançar, o Palmeiras vai mais uma vez fazer o primeiro jogo como mandante e decidir a vaga, a classificação às semifinais na condição de visitante. O Verdão volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, também buscando uma reabilitação na competição nacional. Domingo encara o Vasco às 4 da tarde pelo horário de Brasília, na Arena em São Paulo. O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores da América, fez um jogo de competição. Venceu 1-0 o Cerro Porteño, gol do Gustavo Gomes de cabeça aos 41 do primeiro tempo. O jogo foi fraquíssimo tecnicamente. O Palmeiras começou mal o jogo. O Cerro teve 2 oportunidades para abrir o placar ainda na primeira etapa.
Uma bola, por exemplo, a 1 minuto de jogo, que ela atravessa a área, o Verratti chega atrasado. E depois, um lance na pequena área, onde o Carlos Miguel não sai, existe um cabeceio e o jogador Ramírez, lateral esquerdo, lateral direito na realidade, sozinho na pequena área, ele domina e tenta fazer o gol e bate por cima do gol. Não teve muito ângulo para fazer o gol. Depois o Palmeiras entrou no jogo, a partir dos 10 do primeiro tempo, e aí as coisas se acalmaram, mas quando o Palmeiras assumiu o controle, foi aos 35 da primeira etapa, numa jogada do Murilo, onde ele consegue cavar um escanteio, e na sequência de 3 escanteios, no segundo escanteio o Evangelista bate e o zagueiro do Cerro tira de joelho em cima da linha. E no terceiro escanteio o Gustavo Gomes faz o gol de cabeça. Aí pareceu que o Cerro Porteño realmente desaba ainda no primeiro tempo, sentiu demais o gol. Na volta para o intervalo foi um jogo absolutamente de Libertadores, como é que eu posso dizer, de Libertadores, né, no âmbito de competição, sem muito brilhantismo técnico, um jogo mais físico. Aí o Palmeiras teve a bola, o Flaco Lopes perdeu um gol para fazer 2-0, e o Cerro fez várias mudanças, o Palmeiras também, mas o Cerro mostrou que não tinha nenhuma força ofensiva, então até o final foi uma classificação tranquila e protocolar. Diferença técnica muito grande, e aí o Palmeiras não tinha vencido o Cerro Porteño ainda. Então por isso esse era o debate, por que o time tinha caído tanto de produção nesse momento de chegar ao Paraguai e tentar a classificação. Então o Palmeiras passa, vai pegar agora Mirassol ou LDU, e para mim é favorito contra qualquer um dos dois, e tem grandes chances sim de estar mais uma vez numa semifinal de competição. E se passar de Mirassol ou LDU, vai pegar na parte de baixo o Fluminense, o Platense da Argentina ou o Coquimbo do Chile. Então é mais um torneio, mais uma Libertadores que o Palmeiras tem totais condições de chegar à decisão. Mais uma vez, precisa jogar mais bola, mas tem elenco e tem qualidade sim, e tem mental forte para voltar a ser muito competitivo no torneio sul-americano. Trazer agora, pessoal, o chaveamento aí da Libertadores da América. O Estudiantes, que passou pela Universidade Católica, vai aguardar o confronto entre Rosário Central e Corinthians, que acontece nessa quinta, para saber quem será o seu adversário. Aí o Flamengo passou pelo Cruzeiro, vai pegar Independente Del Valle ou Tolima. O Del Valle venceu por 1-0 na ida. Aí o Palmeiras passou pelo Cerro Porteño, venceu por 1-0 o gol do Gustavo Gomes. Vai enfrentar LDU ou Mirassol. E já temos um confronto definido, que é Platense e Fluminense. Fluminense classificou nos pênaltis contra o Rivadavia, e o Platense também nos pênaltis contra o Coquimbo Unido. 1-1 na ida, 0-0 na volta, 7-6 para Platense nos pênaltis. Tá aí Platense, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Estudiantes aguardando aí os adversários. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.